Será que você consegue resolver essa prova de Excel que caiu numa entrevista de emprego? Várias questões, vários exercícios para resolver, tabela dinâmica, formatação condicional, fórmulas, funções importantes. Então faça o seguinte, já baixa essa planilha aqui e acompanhe o vídeo junto comigo, porque passo a passo eu vou resolver todas essas questões aqui. Espero de verdade que elas possam te ajudar bastante numa entrevista de emprego que você venha fazer, ou até mesmo te ajudar no seu dia a dia com a utilização do Excel, porque aqui são bem interessantes os exemplos. Vamos utilizar uma planilha de produção, uma planilha de produtos e uma planilha de vendas. Então, algo bem diversificado. Vamos começar o nosso teste de Excel com várias questões, vários exercícios para a gente resolver. Já aproveita, clica na descrição do vídeo para baixar a planilha que eu estou usando. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. Eu vou começar, pessoal, aqui no rodapé. Tem a parte 1 e 1 vendas. São relacionadas essas duas abas. E depois a gente tem a parte 2, produtos e produção. Mas vamos começar com a parte 1. Aqui na parte 1 se relaciona com a primeira aba de vendas. É uma aba aparentemente mais simples, que a gente tem que resolver e entender o que precisa ser feito. Bom, aqui na parte 1, planilha de vendas, etapa 1. Calcular o total das vendas. Então, é a primeira etapa aqui desse teste, dessa entrevista. Primeiro exercício. Calcule o valor total multiplicando quantidade pelo preço unitário. Beleza, isso é muito fácil. Se a gente voltar lá na outra planilha que a gente tem, precisamos calcular o preço total. E como foi sugerido, é só multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Aqui eu já vou começar, pessoal, escrevendo um cabeçalho, porque senão depois a gente não sabe o que foi feito. Vou colocar preço total, Enter. E para calcular o preço total e qualquer outra fórmula no Excel, a gente sempre começa com o símbolo de igual. E então vamos pegar a quantidade, asterisco, que quer dizer multiplicação, pelo preço unitário. E dar um Enter. Pronto, ó, consegui calcular o preço total. Se a gente voltar lá no enunciado, a gente vai perceber um detalhe bem interessante. O preço total, olha, eu já calculei ele para a primeira linha. Imagina eu ter que ficar fazendo a mesma coisa para a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, etc. Eu vou ficar aqui um tempão. Então, o próprio enunciado, ele fala, ó, copia a fórmula para todas as linhas. Mas como é que a gente faz para copiar uma fórmula no Excel para todas as linhas? Tem várias maneiras de fazer isso, pessoal. A maneira que eu mais gosto, que eu sempre uso, é, você clica na célula que você fez, no cantinho, você clica 2 vezes. Por quê? Porque ela vai seguir a sequência das células que estão à esquerda. Vou te mostrar. 1, 2, pronto. Assim a gente consegue arrastar a fórmula para baixo. Mas deixa eu voltar o que eu fiz. Uma outra maneira seria, no cantinho, clica, segura e arrasta para baixo. Assim a gente consegue, mais uma vez, arrastar as fórmulas para baixo. E mais uma maneira, a terceira seria, seleciona a célula que você fez e então utilizando Ctrl C e depois o Ctrl V, conseguimos copiar, selecionamos todas as células, Ctrl V para colar. Funciona do mesmo jeito. Então aqui a gente já conseguiu agora calcular o preço total para todas as linhas. A outra parte do enunciado, 3, está pedindo calcule o total geral das vendas. O que seria o total geral? Total geral, pessoal, é o total dos totais. Bom, o total seria quantidade vezes preço unitário. Esse é o total, para cada linha. Mas o geral, o total geral, é o somatório de tudo. Para fazer isso, não foi especificado muito bem aonde que a gente faz. Se é no começo, se é no final e etc. Então vou colocar aqui no final, só por questão de organização. Eu vou escrever total geral, Enter. E na célula ao lado, que problema que temos, porque imagina só somar célula por célula aqui do Excel. A gente vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Então uma ótima maneira é utilizar igual a fórmula de soma, porque é uma fórmula pronta no Excel que consegue somar tudo que você selecionar. Clica 2 vezes aqui nessa fórmula, 1, 2, para poder selecioná-la. E agora é só você clicar, segurar e arrastar nos números que você quer somar. Enter. Beleza, ó, já vai somar aqui para você o total geral. 33.448,40. E, por fim, para finalizar essa parte 1, foi pedido aqui também, formate os resultados como moeda. Mas como assim formatar como moeda? Se repararmos no jeito que os valores estão sendo mostrados, eles estão apenas sendo mostrados como números. Porém, dinheiro, moeda, seria colocar o símbolo da moeda. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Selecionar todo esse preço total, clique, segura, arrasta, até lá embaixo. E então, página inicial, e podemos trocar a moeda e escolher uma moeda que a gente quer usar. Euro, dólar e qualquer outro tipo, reais do Brasil. Então, clicamos e pronto. Ó. O preço unitário dá para fazer a mesma coisa, pessoal. Clica, segura, seleciona e também coloca moeda. Por quê? Porque é preço, é dinheiro, é moeda. Agora está tudo certinho. E basicamente a gente finalizou essa primeira parte do exercício, a etapa 1. Agora a segunda etapa começa a ficar um pouquinho mais avançada, mas não é nada muito complexo. Dá para fazer.
classificar as vendas. Utilize a função SE, função C, função SI. Já vi várias pessoas chamando de tudo quanto é nome essa fórmula aqui. C, SI, SE, enfim. Fórmula C. Para classificar cada venda. E aí temos, ó, valor final maior ou igual a 1.000, então é venda alta. Porém, se for menor do que 1.000, é venda baixa. Depois, conte quantas vendas foram classificadas como alta e quantas como... Não, é só a venda alta mesmo. Beleza. Bom, então a gente tem que definir esses status aqui, pessoal. O que é venda alta, o que é venda baixa, e depois contar a quantidade de vendas altas. Como que a gente resolve esse problema? Vamos pensar. Tudo que é acima de R$1.000 é venda alta. Então essa primeira venda seria venda alta? Não. Ela é o quê? Venda baixa. Enter. E a segunda também. Venda baixa. E a terceira? Opa, a terceira é venda alta, porque é mais de R$1.000. Venda alta. Enter. Mas imagina só, fazer isso linha por linha, linha por linha. Demora, né? Então, assim como o enunciado sugeriu, podemos utilizar aqui uma fórmula chamada de igual. Lembrando, sempre começa com o símbolo de igual. SE. Clica 2 vezes para selecionar. 1, 2, para poder abrir a fórmula. E por que utilizar essa fórmula SE? Porque ela é uma excelente fórmula para nos ajudar a automatizar tarefas. Eu consigo colocar ali dentro dela um critério, uma lógica, que aí ela vai entender. Sempre que o preço total for maior que 1.000, já retorna automaticamente venda alta. Se for menor, venda baixa, e assim por diante. Então aqui no nosso teste lógico, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Quando o preço total, clica na célula, preço total. Hoje estou selecionando o valor, R$ 639,20. Quando esse valor ele for maior ou igual, pode ser os dois, tanto igual quanto maior. Olha o símbolo que eu uso, maior, igual. A R$1.000, então 1.000, ponto e vírgula. Quando isso for verdade, quando de fato, sim, o preço total for maior do que R$1.000, ou for igual a R$1.000 também, né, que foi o que a gente escreveu, o que eu quero que seja retornado aqui, ó? Eu quero retornar o texto valor alto. Porém, para eu retornar um texto aqui dentro de uma fórmula no Excel, é muito importante eu colocar isso entre aspas. Então vamos abrir aspas e escrever valor alto e fechar aspas. Mas ainda não acabou. Porque se o valor não for alto, ele vai ser o quê? Se o valor não for maior que 1.000. Então, ponto e vírgula, ele é, abre aspas, valor baixo. Fecho aspas e fecho parênteses. Enter. Agora a fórmula C automaticamente já calcula para mim o que é valor baixo e o que é valor alto. O legal, pessoal, é que ela funciona de modo automático. Vou te mostrar um exemplo. Temos aqui a quantidade de 8, totalizando um preço total de 639. Porém, eu vou trocar esse 8 e vou colocar 80. Enter. Veja que muda o valor e ele passa a ser alto. Por quê? Porque mudando a quantidade também muda o preço total. Então é uma fórmula totalmente automática, pessoal. Agora, mais uma vez, no cantinho a gente clica, segura e arrasta para baixo até o final e finalizou. Aqui a gente conseguiu fazer o que então? O status. E o que mais estava pedindo naquele enunciado para contabilizar o que é venda alta? Contar quantas vendas altas existem. E tem algumas maneiras da gente fazer isso. Uma maneira que eu acho que fica mais rápida, mais fácil de se fazer isso, seria... Aqui ao lado, podemos até escrever o que está sendo feito. Quantidade de vendas altas. Enter. E como que a gente faz para contar só o que é venda alta? Nesse caso, pessoal, vamos fazer igual uma fórmula do Excel. Por quê? Porque fórmula. Porque imagina só você contar na mão. Tem que ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai demorar pra caramba, né? E outra. E depois se muda esses resultados. Você vai ter que contar tudo de novo. Então fazendo uma fórmula é uma excelente maneira de ganhar tempo. Igual, e então conte.se, conte.c. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Porque essa fórmula consegue me ajudar a contar só o que eu quero. Eu vou clicar 2 vezes nessa fórmula, 1, 2 para selecionar. Intervalo, eu clico, seguro e arrasto, ó. Aonde eu quero contar todo o status. Só que não é para contar todos os status. É para ele usar esse intervalo que eu selecionei para contar o quê? Ponto e vírgula, abre aspas, o que é valor alto. Fecho aspas e fecho parênteses. Aí toda vez que o valor alto for encontrado nessa lista, Enter, vai ser contabilizado aqui para mim, ó, 11 vezes. Então tem 11 vezes de valor alto nessa minha lista. Então assim a gente consegue finalizar a etapa 1, etapa 2 e agora está faltando a etapa 3. E aqui na etapa 3 parece que são várias coisinhas que temos que fazer utilizando formatação condicional. Formatação condicional é uma ferramenta do Excel que nos ajuda a pintar, colorir, trocar as cores de células no Excel, fazer o realce visual das informações. Primeiro, destaque em verde valores acima de R$ 1.500. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Voltar aqui nas vendas e tudo que for valor acima de 1.500, vou selecionar o preço total, clico, segura, arrasto, seleciono até o final
eu vou destacar de verde. Selecionei tudo, como é que eu faço isso? Tem que pintar na mão? Tem que ver o número que é maior que 1500, pinta de verde, etc. Não precisa, a gente usa formatação condicional. Por quê? Fica automático. Se mudar os números, também a formatação acompanha. Isso é muito bom. Selecionou tudo, página inicial, vem aqui na formatação condicional, regras de realce das células. E toda vez que uma célula ela for maior do que, é maior do que 1500, coloquei o número aqui dentro. Eu quero pintar de vermelho? Não. Amarelo? Não. E verde? Verde. Ok, pronto. Olha, agora a gente conseguiu destacar visualmente tudo que é maior que R$1.500. Então o primeiro passo já foi concluído de forma bem tranquila. Agora o segundo passo. Destacar os valores na cor vermelha que forem menores que R$500. Então o processo é bem parecido, pessoal. A gente seleciona tudo. Mais uma vez, podemos utilizar formatação condicional, regras de realce das células, porém dessa vez é menor do que. Tudo que for menor que 500, a gente pinta de vermelho. Ok. Olha, parece que não tem nada. Nada ficou menor que 500. Legal, mas foi o que a fórmula pediu, né? O que o enunciado pediu. Mas vamos ver se está funcionando. Se eu trocar essa quantidade de 8 para 1, Enter. Opa, funciona. Olha só, o preço total já indica de vermelho que sim, ficou ali um valor baixo. Vamos voltar agora na parte 1. Aplique barra de dados na coluna. Bom, vamos aqui então nas vendas. E o que seria essa barra de dados, pessoal? Barra de dados é realmente uma barrinha que fica dentro da célula. E aí a gente consegue comparar pelo tamanho da barra o tamanho do valor. Vamos selecionar todo esse preço total. Clique, segura, arrasta, tela ao final. Formatação condicional, porém agora a gente vai usar uma opção diferente, que seria barras de dados. Aqui temos vários estilos de barras. Você pode escolher o que você gostar mais, até porque o enunciado não especificou o tipo de barra que você deve usar. Eu vou usar aqui um amarelinho, talvez. Beleza, ó. Aí a gente consegue ver barrinhas comparando o tamanho do valor. Quanto maior a barrinha, maior o valor. Quanto menor, menor o valor. Fica visualmente fácil, né, de identificar os valores grandes. Ó, esse é um valor grande, esse daqui é um valor bem pequenininho, porque a barrinha é pequena. Esse é um valor intermediário, porque a barrinha está no meio, etc, etc. E por fim, a última coisa que esse enunciado pediu foi: destaque os 3 maiores valores. 3 maiores valores. Nesse caso, como que a gente pode destacar os 3 maiores valores? A gente poderia verificar quem são eles, talvez esse e esse daqui de cima, e dar um destaque nele, fazer uma estrelinha, pintar de roxo, fazer qualquer coisa, né? Mas imagina só fazer isso na mão, mais uma vez. Se troca os valores, perdeu, a gente tem que fazer tudo de novo. Então, vamos lá utilizar a formatação condicional, e também é exatamente o que está sendo pedido essa primeira parte do exercício, né? Essa primeira questão do número 1. Formatação condicional, e então, regras de primeiros e últimos. Olha, aqui já pode ser que tenha uma regra que a gente vai usar. E eu quero formatar os 10 primeiros. Não, pera. Não é os 10 primeiros, é os 3 maiores. Então 10 já não entra. Mas não tem problema, pessoal. É só o nome da regra. Aqui você consegue configurar se você quer pintar os 10 primeiros, os 3, os 5 e etc. Vou selecionar essa opção aqui então, 10 primeiros itens. E aí eu troco, ao invés de usar o número 10, eu uso aqui o número 3. Mas cuidado, para não confundir, porque a gente já usou cor verde, cor vermelha e cor amarela. E aí, que cor que a gente usa aqui agora para criar esse destaque, hein? Uma ideia seria, no preenchimento, você vir em formato personalizado. E aqui dentro, pessoal, você criar uma formatação, uma cor que você ainda não usou. Então, exemplo, a fonte, eu vou escolher a cor um azul escuro e o preenchimento um azul clarinho. Inclusive, se você clicar em mais cores, você mesmo pode criar a sua própria cor de preenchimento. Ó. Ok, ok e ok. Beleza. Agora a gente tem um destaque, ó, de maiores números, menores, valor alto e ainda a barrinha amarela, para dar esse destaque visual a mais. E dessa forma a gente consegue finalizar, pessoal, toda essa primeira etapa de planilha de vendas, todo esse primeiro exercício. Eu acredito que essas informações foram pedidas para poder avaliar o seu conhecimento geral do Excel, porque aqui a gente viu bastante coisa. Fizemos uma coluna nova, não uma, né? Duas colunas novas, fórmulas simples, fórmulas um pouquinho mais avançadas, que seriam a fórmula C. Adicionamos aqui do lado uma contagem, contando só o que a gente precisa, contagem com critério, totalização aqui embaixo, além de formatação condicional e organização dos dados. Então, pega tanto o nível básico quanto o intermediário. Agora, indo para a parte 2 dessa prova de Excel, dessa entrevista de emprego, a gente tem algo mais elaborado, uma planilha de produção, que tem várias etapas e dentro de cada etapa várias coisinhas para a gente fazer. Nessa etapa de produção, nessa parte 2, temos uma aba de produtos, que temos o nome de vários produtos diferentes, e mais aqui embaixo temos produção,
que aí nos mostra uma planilha bem grande, com vários itens que foram produzidos a partir de cada máquina, quantidade, tempo de produção e algumas colunas vazias, que provavelmente nós aqui devemos preencher essas colunas aqui. Então vamos voltar lá para a parte 2 e ler com atenção esse enunciado e entender o que tem que ser feito. Na primeira questão, pessoal, etapa 1, temos localizar informações de produtos. Utilize o código informado na coluna código do produto para preencher automaticamente o nome, a categoria, unidade e custo unitário. Aqui, se a gente verificar a aba de produção, temos realmente várias colunas faltantes: produto, categoria, unidade e custo unitário. Então, pelo que foi falado, estas informações, a partir do código do produto, esse código aqui, essas informações estão na aba de produtos, onde temos o produto, o nome, a categoria, o custo unitário e mais alguma informação, né, que eu não me recordo, que seria unidade, certo? Unidade aqui, ó. Então, pessoal, o que tem que ser feito? A partir do código do produto, exemplo, lá temos o produto PRD008. Teríamos que verificar esse produto aqui, PRD008, e a partir desse código, retornar o nome desse produto, a categoria, a unidade e o custo unitário desse produto. Mas imagina um trabalho fazer isso na mão. Ver qual é o produto, voltar nessa planilha, pegar o nome do produto, pegar a categoria. Nossa, que trabalho, né? Então, uma ótima maneira de resolver esse problema seria utilizando uma fórmula. Inclusive, o enunciado já deixou algo nesse sentido, porque preencher automaticamente, não é para preencher manualmente. Então, qual fórmula podemos usar nesse caso, pessoal? Uma das fórmulas mais famosas do Excel, PROC-V. O PROC-V justamente consegue nos ajudar com isso. Ele consegue procurar coisas. Procurar. No caso, a partir do nome do produto, do código dele, conseguimos retornar as informações desse produto. Basicamente, pessoal, vamos lá no produto e fazer essa fórmula PROC-V. Igual PROC-V. Clica 2 vezes para selecionar. 1, 2. O que o PROC-V consegue fazer? Valor procurado. A partir do código que você seleciona, daquilo que você busca, porque você quer procurar o código. Procurando esse código, lá na outra tabela, onde também temos vários códigos, você consegue retornar as correspondências. Então isso que é o valor procurado e é isso que o PROC-V consegue fazer pela gente. Ponto e vírgula. Qual é a matriz, tabela que eu vou retornar essas informações, pessoal? Tá aqui, ó, na aba anterior. Inclusive eu posso aqui por cima, na coluna B, selecionar tudo. Clico na letra B para selecionar a coluna inteira. B, C, D, E, F, G, H. Selecionou tudo? Ponto e vírgula. Vamos clicar na barra de fórmulas, porque fica mais fácil de continuar a nossa fórmula. Agora está pedindo esse tal de número e índice da coluna. O que é isso? Selecionamos todas essas colunas aqui, ó, desde a coluna B até a coluna H. E esse número e índice da coluna é a coluna que você quer retornar como resultado. E sempre a primeira coluna que a gente seleciona é a coluna número 1. Começa a contar da coluna que selecionamos. E depois a gente tem a coluna 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E além disso, pessoal, a coluna 1 sempre deve ser a coluna que você procura. Exemplo, código. Código, código. Tem que bater as duas coisas. Então, sempre é a primeira coluna, tá bom? E nesse caso, o que a gente quer? O produto. E o produto está na coluna número 2. Então, é justamente o número 2 que a gente vai digitar como número, índice, coluna. 2, ponto e vírgula. Procurar intervalo. Eu quero uma correspondência exata ou uma correspondência aproximada? Eu quero uma correspondência exata, pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Excel, que o PROC-V vai retornar exatamente aquilo que eu procuro. Se eu estou procurando pelo produto 003, ele vai retornar exatamente esse produto. Mas então por que existe essa correspondência aproximada? Por que serve? Porque digamos que você esteja procurando pelo produto 099. Não existe produto 99 aqui na lista. Então o PROC-V iria pegar um produto mais próximo desse 99 e retornar qualquer outro produto. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero exatamente o que eu procuro. Não é para aproximar nada. Então correspondência exata. Clica 2 vezes aqui, 1, 2, e dá um Enter. Dessa forma, a partir do código PRD001, já conseguimos retornar perfeitamente o nome desse produto. E aí, pessoal, no cantinho, a gente clica, segura e arrasta para baixo. E assim a gente consegue replicar essa fórmula para todas as linhas que a gente tem. E agora, para fazer a categoria, a unidade, o custo unitário. É a mesma coisa. Temos que fazer o PROC-V novamente. Mas agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente já entendeu o funcionamento. Igual, PROC-V, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. O valor procurado, novamente, é sempre o código do produto, porque é ele que me diz qual que é o produto que eu vou usar, qual que é o nome dele. Esse é o ponto de relação entre uma tabela e outra. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu volto na aba anterior e seleciono novamente, pessoal, desde a coluna B até a última coluna. Ponto e vírgula. E naquele caso está pedindo a categoria, certo?
E a categoria está na primeira, segunda, terceira coluna da nossa tabela. Então, vou colocar número 3, ponto e vírgula, e eu quero o quê? Uma correspondência exata. 1, 2, e dou Enter. Pronto, agora a gente também tem a categoria. E mais uma vez, clica no cantinho, segura e arrasta até o final da nossa planilha. Assim eu já consegui retornar também a categoria e o produto. E agora a unidade e o custo unitário. Tem que fazer tudo de novo? Porém eu vou te ensinar uma maneira um pouco mais fácil. Vamos copiar a fórmula que a gente fez e colar tanto para a unidade quanto para o custo unitário. Então clica 2 vezes, 1, 2 para abrir a fórmula. Seleciona tudo, pessoal. Clica, segura e seleciona tudo. E aí você pode usar o atalho Ctrl C e depois o Ctrl V para colar. Ctrl C, Enter. Clica na unidade, Ctrl V para colar. Clica no custo unitário, Ctrl V para colar. Mas olha, ele acabou copiando literalmente tanto a fórmula e também resultou o mesmo valor, detergente. Mas por que isso aconteceu? Porque literalmente, pessoal, copiamos e colamos a mesma fórmula. Porém, olha, o produto ele estava antes na coluna número 2, a categoria na coluna número 3, e a unidade, qual coluna que pertence e o custo unitário. Então a gente tem que trocar o número para retornar certo o que a gente precisa. Vamos verificar então. A unidade está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna. E o custo unitário, quinta, sexta, sétima coluna. Bom, então a gente tem que resolver esse problema. Aqui na produção, custo unitário. 1, 2, troca o número 3 pelo 7. Enter. Pronto, agora sim parece que está funcionando. E a unidade troca o número 3 pelo número 4. Enter. Resolveu. Seleciono os dois de uma vez, no cantinho da célula, clico, seguro e arrasto para baixo até o final. E assim a gente consegue ter todas as informações conectadas entre uma planilha e outra. E assim a gente resolve, pessoal, essa primeira etapa. Agora, indo para a etapa número 2, precisamos calcular o custo unitário total. E nesse caso, precisamos calcular o custo total multiplicando quantidade por custo unitário. Isso é muito fácil, né? É só vir aqui no custo total, igual custo unitário vezes a quantidade. Enter. Clica no cantinho, segura e arrasta para baixo. E dessa forma a gente consegue calcular o custo total para todas as linhas que a gente tem. Então, resolvemos essa etapa 2 de forma bem simples e rápida. Agora a etapa 3 temos criar validações. O que seria validação? Validação é um nome comum para lista suspensa, que também é um nome comum para uma caixinha de itens, uma lista de itens, lista de opções, onde você pode clicar e selecionar numa lista a opção que você quer. E aqui ele está pedindo para, na coluna turno, criar as opções manhã, tarde e noite. E por que uma lista é interessante no Excel, pessoal? Porque imagina só, pessoal, aqui em produção, por exemplo, toda hora a pessoa tem que ficar digitando turno, manhã, turno, tarde, turno, noite. Que trabalho que vai dar para preencher tudo isso daqui. Porém, imagina se ela pudesse clicar na célula e abrir uma lista com as 3 opções que ela precisa. Clicou, clicou e pronto. Resolve o problema muito mais rápido. Então essa seria a ideia de criar uma lista, uma validação de dados aqui no Excel. Podemos clicar, segurar e arrastar em todas essas células. Vou até o final aqui, da planilha. E agora lá em cima em dados, vou clicar em validação de dados e, ao invés de usar qualquer valor, a gente troca para lista. E aqui dentro dessa barrinha escrevemos todas as opções que queremos utilizar. A primeira delas vai ser turno manhã. Ponto e vírgula, pessoal. Ponto e vírgula é muito importante porque ele nos ajuda a colocar todas as opções que queremos nessa lista. A próxima opção vai ser tarde, ponto e vírgula, e a próxima noite. Ok. Pronto, agora quando a gente clica em qualquer célula, fica mais fácil de selecionar o turno que a gente precisa, manhã, noite, tarde, etc. Assim a gente conseguiu finalizar essa terceira etapa, até que foi rápido. E a etapa 4? Aqui eu acho que vai demorar um pouquinho mais, por quê? Porque precisamos fazer algumas análises, utilizando tabela dinâmica, que basicamente nos ajuda a resumir as informações que temos no Excel. Resumir, fazer análises. E nesse caso, precisamos analisar o desempenho da fábrica. Configure a tabela dinâmica para mostrar 1. A quantidade total produzida por produto. Então, como é que eu faria essa tabela dinâmica? Quantidade total produzida por produto. Eu iria voltar aqui na aba de produção, selecionar toda a planilha desde o começo, clico seguro e arrasto até o final. Não precisa selecionar linhas vazias, porque senão vai ficar mostrando linha vazia dentro da sua tabela dinâmica. E agora, pessoal, a gente simplesmente clica aqui no Inserir, Tabela Dinâmica, e clica no OK. Porque dessa forma o Excel vai criar para você uma aba nova, onde você vai colocar as suas tabelas dinâmicas. Aqui à esquerda a gente consegue ver já a primeira tabela dinâmica que o Excel fez, e aqui à direita conseguimos ver os campos da tabela dinâmica, que basicamente são as colunas que temos na nossa tabela. Data, ordem de produção, turno, código, etc, etc, etc. E mais aqui embaixo, pessoal, temos os campos, que são os filtros, colunas, linhas e valores. Então, como foi pedido,
tem que ser feito a visualização da quantidade por produto. Eu posso pegar aqui primeiro o produto, pegar o produto, clico seguro, arrasto e solto ele nas linhas. Por que nas linhas e não nos filtros, valores e colunas? Porque quando eu coloco ele nas linhas, a tabela dinâmica vai me mostrar nas linhas, linha a linha, um produto que eu tenho. E é justamente isso que aconteceu. Ó. Linha, cada linha é um produto. E se eu pegar agora a quantidade e colocar ela no valor, o que vai acontecer? Os valores de cada produto passam a ser a quantidade. Ou seja, a gente conseguiu resumir a quantidade por produto. Então eu consigo saber quanto que foi fabricado de água sanitária, quanto que foi de desinfetante, de limpa-vidros, etc. E também o total geral aqui embaixo. Assim a gente consegue resolver e responder a primeira questão. Quantidade total produzida por produto. E para fazer agora o custo estimado total por categoria. É muito parecido, pessoal. A gente vai usar o custo e junto com o custo vamos usar a categoria. Podemos até mesmo pegar essa tabela dinâmica feita, pode ser até aqui por cima, no cabeçalho, na coluna A, coluna B, copia, pula a coluna C, coluna D, Ctrl V. E aqui a gente troca. Troca o quê? Clica no produto, remove, pega a categoria, clica, segura e arrasta e solta nas linhas, e pega a quantidade, remove e coloca o custo total no lugar. Clica, segura, arrasta e coloca nos valores. Assim a gente vai conseguir saber, ó, custo total por produto. Pessoal, aqui o custo total não está sendo mostrado em dinheiro, em moeda. Porém, não foi pedido que fosse feito isso. Mas eu vou te mostrar só para você aprender como faz. Aqui nos valores você pode clicar e então ver em configurações de campo de valor. E nessa janela nova, você vai vir em formato de número e colocar como moeda, por exemplo. E clicar no OK e no OK de novo. Ó. Assim você consegue trocar a formatação do valor. Colocar em moeda, número, porcentagem, reduzir casa decimal, etc, etc. Mas não foi pedido isso daqui, hein? Então deixa eu voltar para ficar como estava antes. Agora indo para a terceira parte, quantidade produzida por linha utilizada. Então aqui, pessoal, novamente, vamos pegar uma tabela dinâmica feita, copia e cola aqui para o lado. E agora para ver a quantidade, já temos a opa, que bom, quantidade, porém é por linha de produção, não é por produto. Simplesmente eu posso pegar aqui o produto, clico nele, removo, vou pegar aqui a linha utilizada, clico seguro, arrasto e solto dentro das linhas. Até combinou, né? Linha com linha. Mas enfim, assim eu consigo ver o quanto de produção que teve para cada linha. E a linha que mais produz é a linha 1, com 24.000 quantidades. Já a linha 4, 8.000 quantidades. Porém, olha que curioso, a quantidade que tem nas linhas, 66.000, também é realmente igual à quantidade que eu tenho para os produtos. Até porque é a mesma coisa, certo? Quantidade, quantidade. Só o tipo de visualização que está diferente. Num lado estamos vendo os produtos, no outro as linhas de produção. E quando a gente volta aqui, pessoal, está pedindo também a quantidade de ordens de produção por produto. Cuidado, que aqui é algo um pouco mais específico. Não é quantidade de quantidade. É a contagem das ordens de produção. O que eu quero dizer com isso? Olha, quantidade de ordens de produção por produto. Na planilha de produção, temos essa coluna C como sendo a ordem de produção. Então, basicamente, a gente precisa ver essa ordem de produção aqui. Quantas ordens de produção tem por linha de produto? É justamente isso que está pedindo. Ó. Opa, por produto, né? A quantidade de ordem de produção por produto. Então, pessoal, quantidade de ordem de produção por produto. Vamos pegar, nesse caso, mais uma tabela dinâmica. Pode ser essa coluna G, copia e cola aqui do lado. E não vai adiantar utilizar essa quantidade aqui, porque não é isso que está sendo pedido. Não é a quantidade de unidades, de peças, de itens. Não é a quantidade de ordens de produção, que é basicamente a quantidade de linhas. Nesse caso, pessoal, vamos zerar essa tabela dinâmica, clica nos valores, remove, clica nas linhas, remove, para a tabela voltar ao formato original. E agora eu vou pegar, por exemplo, a ordem de produção, pego, seguro e coloco aonde? Nas linhas? Não, nos valores. Por quê? Porque quando eu coloco essa ordem de produção nos valores, eu consigo ver a quantidade de ordens que eu tenho, 98. Veja, não tem nada a ver 98 com 66.000. Por quê? Porque um é a quantidade de itens. O outro é a quantidade de ordens de produção, basicamente a contagem das linhas. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Agora é só pegar o produto, pego, seguro e coloco ele dentro das linhas. Por quê? Porque aí o Excel vai organizar para mim, linha a linha, sendo um produto diferente. E aí eu consigo ver que os produtos que tiveram mais ordens de produção foram o limpa-vidro, foram também o detergente neutro e o desinfetante lavanda. E o que menos teve foi esse daqui, ó, limpador multiuso, 7. Porém, totalizando 98. E voltando no enunciado, agora temos a penúltima questão. O total produzido por data. Quando vamos aqui na planilha 1, vamos mais uma vez copiar e colar uma tabela dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V.
porém agora vê o total, a quantidade produzida por data. Vamos zerar essa tabela dinâmica e vamos começar com a data. Pego a data, clico seguro e arrasto dentro das linhas. O Excel vai listar para mim cada data que eu tenho. 1 do 7, 2 do 7, 3 do 7, etc, etc. E se eu pegar agora a quantidade e colocar dentro do campo dos valores, eu consigo ver a quantidade por dia. Aparentemente, pessoal, fica bem constante essa produção. Ó. Algo em torno de 3.300. Porém, tem alguns momentos, como exemplo no dia 8, e também, eu acho que foi só nesse dia 8. Ó. No dia 8 e no dia 18, a produção ficou bem abaixo do que deveria. Então aqui a gente conseguiu pegar 2 pontos estranhos, que a produção ficou um pouco baixa demais. Dessa forma a gente vai conseguindo fazer análises e entender o que está acontecendo com aquela tabelona de produção. E voltando aqui na parte 2, por fim, ó, a última análise. Os produtos ordenados, o que é ordenados? É classificar os produtos. Fazer um ajuste, uma ordem de modo que fique mais fácil a visualização. Primeiro, segundo, terceiro, etc. Os produtos ordenados do maior para o menor volume produzido. Volume produzido, pessoal. Se a gente verificar aqui na produção, você consegue encontrar uma coluna chamada volume? Não, né? Não tem volume produzido. Então o que talvez a gente possa entender como volume de produção? Talvez 2 coisas. Os produtos que mais se repetem, ou seja, vamos ignorar a quantidade. A repetição dos produtos mesmo, o volume, será que o detergente toda hora está sendo produzido? Ou talvez a gente deva sim considerar a quantidade, que é o volume de produção. É igual quando alguém fala, essa empresa vende muito volume. Ela tem um lucro baixinho, porém ela vende muito. Então, tem um volume alto de vendas, quantidade altas. Certo? Então, nesse caso, dá para utilizar essa situação. Ficou, talvez não muito explícito, mas eu entendi dessa forma. Os produtos ordenados, do maior para o menor, na questão do volume produzido. Então, basicamente, a quantidade por produto. Porém, o que diferencia isso daqui, ó, a ordenação. Bom, vamos aqui na planilha 1 e talvez até já tenha alguma coisa que foi feito nesse sentido. Tem aqui, ó, a quantidade dos produtos. Então, vou pegar essa tabela, copiar e lá no final eu colo ela. Só que aí a diferença vai estar aqui. Eu vou organizar a quantidade do maior para o menor. Só que tem um problema nisso, pessoal. Quando eu clico no filtro, não é fácil de achar essa organização por aqui. Então talvez faça sentido. É isso realmente que o enunciado está querendo saber. Se você sabe organizar uma tabela dinâmica. Do maior para o menor, do menor para o maior e etc. Se você simplesmente clicar no filtro e vir classificar de A a Z, ou de Z a A, não vai resolver o problema, porque você só está classificando a primeira coluna em ordem alfabética. Você não está classificando os valores. Para classificar os valores, você tem que ir no filtro e então em mais opções de classificação. Parece que fica um pouco escondida essa opção, né? Eu vou ter que usar a opção decrescente, por quê? Do maior para o menor, decrescente, utilizando a soma de quantidade. E então, ok. Beleza, agora sim eu consigo ver o maior produto vendido em cima e o menor aqui embaixo, ficando uma organização fácil de saber. O maior volume em cima e o menor volume embaixo. Assim, pessoal, a gente consegue finalizar estes vários e vários exercícios que caíram nessa entrevista de emprego. Espero que você também tenha conseguido resolver junto comigo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.